Olá, graça e paz. Nossa reflexão de hoje é em Marcos capítulo 11, versículos 13 e 14, e diz o seguinte: E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Este é um episódio muito interessante dos Evangelhos, está registrado apenas aqui em Marcos e também no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo de número 18 até o 22. Narra uma história interessante. Jesus, dias atrás, talvez um dia ou no máximo 2 dias antes, havia entrado em Jerusalém, feito aquela entrada triunfal, montado em um jumento, saudado por pessoas, expulsado vendedores do templo, recebido também doentes para curar, havia sido louvado por crianças, e agora ele se retira um pouco da cidade, e a Bíblia diz que ele estava com fome. Mateus nos informa que ele estava com fome, então ele viu de longe uma figueira que estava verdejante, bonita. Ele então se aproxima dela para ver se tinha algum fruto para saciar a sua fome. Mas é interessante este detalhe que Marcos nos informa, que nos diz que não era tempo de figo. Ora, pensando assim, talvez você pense, mas se não era tempo de figo, por que Jesus amaldiçoou a figueira por não ter figo? Jesus ele é especialista em usar eventos naturais para explicar umas realidades, para ensinar realidades espirituais. E é isto que ele faz mais uma vez aqui. Algo interessante acerca das figueiras é que a figueira, diferentemente das outras, ou pelo menos da maioria das outras plantas, ela põe primeiro os frutos e depois as folhas. As outras plantas primeiro colocam sua folhagem e depois os seus frutos, mas a figueira faz o processo inverso. E quando você olhava para uma figueira e ela estava cheia de folhas, você deduziria automaticamente, com base nesse processo natural da figueira, de que havia algum fruto ali. Porque as suas folhas, elas brotavam a seguir, logo após os seus frutos terem brotado. Ou seja, os frutos muitas vezes estavam ainda em processo de maturação e a figueira começava então a brotar as suas folhas, o que era um indicativo de que haveria algum fruto, ainda que fora de tempo. Deveria haver algum fruto naquela figueira, porque a sua folhagem estava verdejante, estava dizendo para os passantes que havia figos naquela figueira. Então Jesus se dirige até ela. E aí, não tendo figo, Jesus então amaldiçoa aquela figueira. E o texto sagrado nos diz que aquela figueira secou. Marcos diz que no dia seguinte, quando os discípulos passam por aquele mesmo lugar, eles ficam impressionados porque a figueira está seca. E aqui fica a lição para nós refletirmos. Jesus aqui ele está ensinando uma lição aos seus discípulos e a nós, que nós não devemos ter uma aparência de santidade, que nós não devemos ter uma vida cristã de aparência. Jesus não aceita aparências. Jesus não aceita a falta de autenticidade, sabe? Ter uma vida de aparência é colocar-se na mira da ira de Deus. Esta figueira aparentou ter frutos e não tinha. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Será que nós, a exemplo desta figueira, somos só folhagem? Será que por fora nós demonstramos uma santidade? Será que por fora nós demonstramos ser algo que na realidade nós não somos? O que Jesus encontraria em nosso coração se ele viesse nos examinar a exemplo do que fez com a figueira? Porque a Bíblia diz que quando ele se aproxima, não acha nada senão folhas. O que ele acharia no seu coração? O que ele acharia no meu coração? Deveríamos refletir sobre isso. Fuja da vida de aparência. O cristianismo, a vida cristã, não tolera uma vida de aparência.
Isso, viver de aparência no cristianismo, é colocar-se na mira da ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.